Era agosto de 2014. O ator Pedro Cardoso estava no programa Encontro e quando César Menotti e Fabiano foram cantar, eis que o Pedro Cardoso deitou no sofá do programa e simplesmente fez de conta que estava dormindo, ironizando tudo. Deu até um tapinha na mão da apresentadora só para não dançar. Agora, em janeiro de 2022, numa situação muito parecida, o padre Fábio de Mello ficou sentado, assistindo o cantor cantando Lepo Lepo no Domingão. Mas, diferentemente de Pedro Cardoso, quando o cantor se aproximou dele, ele se levantou e fez alguns passinhos da música, o que gerou uma grande polêmica. Qual foi o verdadeiro problema de tudo isso? Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Pois bem, quero fazer uma pergunta para você. O que é respeito humano? Você talvez vai dizer, bom, o respeito humano é respeitar o ser humano, é uma coisa boa, é uma coisa interessante. Bom, a princípio, só com esta expressão, exatamente. Mas você sabia que existe o pecado do respeito humano? O pecado do respeito humano é aquele que a gente teme mais o homem do que a Deus. Talvez você não esteja entendendo ou nunca tenha ouvido isso, mas esse pecado é um pecado muito sério, muito recorrente nos tempos atuais, e não à toa eu peguei esses dois exemplos para deixar claro para você. Mas você vai dizer, mas espera aí, Leandro, eu nem sei se o Pedro Cardoso é cristão. Realmente eu também não sei. Também não faço questão de saber, não é esse o ponto. Ou talvez na cabeça de algumas pessoas Leandro já arrumou um jeito de falar mal do padre Fábio de Mello. Também não é isso não. Eu queria pegar este caso e este exemplo dos dois para que isso sirva de exemplo para nós, né? Que nós possamos aprender com o fato ocorrido. Aí você vai dizer, mas Leandro, você pegou o fato de um ator, muito parecido realmente com o fato do padre, mas não dá nem para comparar. Aí eu vou dizer, por quê? Porque o padre ao menos não foi mal educado e até na época o pessoal disse, o Pedro Cardoso é extremamente mal educado, ele ironizou, deu até um tapa na mão. Bem, se a gente olhar por esse lado, sim. Mas, neste caso, o Pedro Cardoso acabou sendo melhor do que o padre Fábio de Mello. Aí você vai falar, não, Leandro, não faz sentido. Faz. Eu não estou dizendo que nós, no mesmo caso, se nós passarmos por uma situação assim, e você vai ver que não é só uma situação de questão de música, claro que não. Mas, numa situação assim, o Pedro Cardoso está certo e o padre Fábio de Mello errou. Aí você vai falar, mas como, Leandro? Então a gente precisa ser grosseiro igual ele? Não, não precisa ser grosseiro. Mas, na mesma situação, talvez o padre Fábio deveria ter agido de um modo um pouquinho mais inteligente. Tanto é verdade que ele ficou ali, acuado. Se você ver o vídeo todo, e eu coloquei os dois vídeos na descrição, você vai ver que quando a música começa, ele está acanhado, sentado, o zóio dele está desse tamanho assim. Por quê? Porque ele sabia que aquela música não era uma boa para ele. E ele sabia que ia dar problema. Depois ele começou a ironizar no Twitter. É que, como ele já sempre é criticado por alguma coisa, ele já se armou. Então ele já quis ironizar, tirar onda e tal. Mas o grande problema, e aí se completa talvez com as ironias dele, né, mandando recado para um e para outro e não respondendo quem o criticou, você vê que realmente ele caiu no problema do respeito humano. Mas por que eu comparei com o Pedro Cardoso? Bom, talvez você não esteja entendendo quando eu uso o termo respeito humano. Então eu vou pegar num termo que hoje em dia tudo quanto a gente fala, tudo quanto a gente usa, e aí você vai entender. Você é um agradador? Você faz as coisas simplesmente para agradar as pessoas? E consequentemente, você coloca os seus valores de lado só para respeitar as pessoas? Então certamente você está se desrespeitando. Você está colocando todos os seus valores debaixo do tapete apenas para agradar as pessoas. Isso não é bom, né? Já dizem e já orientam muitas pessoas hoje em dia que de vez em quando você precisa falar não. E que você não pode colocar
aquilo que você acredita, aquilo que você tem como seus valores, debaixo do tapete só para ficar agradando os outros. Se as pessoas falam isso para valores comuns, coisas comuns que as pessoas gostem ou deixam de gostar, quanto mais para as coisas de Deus. Você não vai defender as coisas de Deus? Você não vai viver conforme Deus ensinou a nós? Bom, o que eu mais escuto aí na internet é: ai, os cristãos só falam, mas não dão exemplo. Mas quando a gente tem a oportunidade de dar exemplo, a gente pega, se acanha, ou então bate palma exatamente para quando a gente rompe com os nossos valores cristãos. Olha que coisa incrível. E aí fala mal do outro. Mas saiba que, por mais grosseiro, e realmente eu não indicaria que se haja do modo como o Pedro Cardoso ensina, não, como ele fez. Né? Que ele ironizou, deu tapa na mão, e depois, dando entrevista, criticou, falou mal do programa e tudo mais. Mas, poxa, né? Eu, por exemplo, eu não gosto e não iria no programa. Mas se você foi, aí depois você fica xingando, não é legal, realmente não é de bom tom. Mas, de certo modo, ele defendeu os valores dele. Ele defendeu o que ele acredita. Ele não gosta daquela música, ele até ironizou, ele até deitou, ele até... Vou fazer de conta que eu nem tô aqui. Bom, poderia o padre ter feito a mesma coisa, xingando, fazendo de conta que estava dormindo, dando tapa na mão do cantor? Não. Ele poderia primeiro, na hora que o cantor chegasse, colocava a mão no ombro, vira, fica de costa para a câmera mesmo, fala no ouvido dele: volta para lá e me deixa em paz. Outra coisa que ele podia ter feito: inventa, vai no banheiro, sai dali. Já que, né, se você olhar o vídeo, você vai ver que ele não queria dançar não. Depois ele dançou só para agradar e não ficar chato, mas ficou mais chato para ele, né? E veja, eu estou sendo bem tranquilo com o meu comentário, mas a gente precisa entender que quanto mais a gente aprende a respeitar a Deus, menos a gente se preocupa com o que os outros pensam. Ele podia ter ficado ali e simplesmente ter falado: não, valeu, pode ir. Até porque, será que o cantor não sabe o que ele está cantando? Será que o cantor não sabe o significado do termo lepo-lepo? Foi ele que criou aquilo. Ele sabe o que quer dizer aquilo. Ele sabe que aquilo tem uma conotação sexual. Ele sabe que está se tratando de luxúria. Bom, então é óbvio. Se você perguntar para o padre agora, ele vai falar: claro que não, eu defendo, né, o sexo depois do casamento. Ele vai falar isso. Ele mesmo vai falar isso. Mas ali, para não ficar mal com o programa, para não ficar mal com o cantor, para não ser criticado depois pela TV, para não ser criticado por revistas, ele toma aquela ação. Aí depois, quando começam as críticas, as revistas o que fizeram? O defenderam. Por quê? Porque essas revistas nem são cristãs, eles estão um pouco preocupados com isso. E aí vão dizer: olha, ele que foi respeitador. Não foi, porque quando ele respeitou tudo aquilo, ele desrespeitou aos valores dele. E eu não estou aqui para dizer se ele respeita, se ele tem esses valores ou não tem. Ora, o cara é padre. Se ele não tivesse esses valores, então eu não sei. Então aí já temos um outro problema. Aí já é um outro programa, aí nós temos que tratar de outra questão. Mas tratando daquela questão e perguntando a você, faço essa pergunta a você agora. Escreve aqui nos comentários o que você faria na situação. E você entende quando eu falo da questão do respeito humano, o problema que a gente acaba criando, que muitas vezes nós somos chamados de exemplo, só que nem sempre, meus irmãos, este exemplo vai ser compreendido pelo mundo. A cruz não é compreendida até hoje, tá? Muitas das ações de Jesus, muitas das palavras deles, para as pessoas da época, quando ele falou sobre casamento, quando ele falou sobre Eucaristia, não foram compreendidas pelas pessoas da época. Elas foram ironizadas, elas foram criticadas. Ele perdeu discípulos. Como você se comportaria diante de uma situação? Ah, Leandro, eu nunca vou estar no programa de TV. Tá, e no churrasco? Tá, e na igreja mesmo? Tá, e entre os amigos? Tá, e no trabalho? Como nós nos posicionamos diante daquilo que cremos? E se cremos, como vivemos verdadeiramente? Deixa seu comentário aqui, porque isto vai fortalecer. Se você não gostou, porque eu peguei de exemplo o padre Fábio de Mello, coloca aqui também. Eu não estou
aqui, na verdade, para ser um agradador. Eu estou aqui para colocar uma situação que ocorreu, né? E nem estou julgando ele. Já errou, já aconteceu, já foi. Agora, e outra, você acha que ele vai vir ver o meu canal aqui? Vai falar, nossa, Leandro, realmente, agora eu vou ter que mudar minhas atitudes. Você acha que ele vai fazer isso? Claro que não. Mas nós podemos mudar nossas ações. Então deixa seu comentário aqui, clica no gostei ou clica no não gostei, não sei. Põe seu comentário e se inscreve no canal, mesmo que você não tenha gostado, para a gente poder discutir, poder conversar. E quem sabe, se você não gostou, fizer pergunta, questionamento, eu não posso fazer um novo vídeo aqui. E a todos vocês, que Deus os guarde.